E a palavra, como sendo uma espada, ela corta, ela machuca às vezes, ela dói. Então eu compartilho com os irmãos alguma reflexão que eu faço para a minha vida. E que o Espírito Santo também joga em cada um de vocês a reflexão que vai servir para a vida de vocês. E nessa noite, pensando nisso, refletindo sobre o que é a vida, para que serve a vida, o que temos feito nas nossas vidas, nos lembra de uma passagem que um certo doutor da lei ele vai questionar Jesus, dizendo: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna, para ter um sentido maior da minha vida? E Jesus sabiamente diz para você que conhece a lei, você que lê e interpreta, o que você acha disso, o que você entende disso? E ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, conhecendo isso, disse: muito bem, faz assim. Aí ele pergunta mais uma vez: mas quem é o meu próximo? E é sobre essa resposta que eu quero nesta noite refletir com os irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. A versão que eu tenho aqui é a NVI. Então, Lucas, no capítulo 10, versículo 30. Um texto tão conhecido, mas por ser tão conhecido, muitas vezes deixamos passar ensinamentos tão profundos, e eu queria compartilhar com os irmãos coisas que eu aprendi, que eu meditei, e que me fez refletir muito. E nessa noite eu creio que vai fazer você também refletir algumas coisas na sua vida, sobre o que nós temos feito da nossa vida, e quem somos nós nessa história. Lucas, no capítulo 10, versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Os irmãos podem nos assentar. Se eu pudesse dar um tema para esta mensagem, o tema seria: vá e faça o mesmo. Ao contemplar essa história, todos os detalhes são importantes. Tudo aqui tem lição para a gente. Jesus deu muitos detalhes nessa parábola, a começar por um homem, que diz a palavra que ele desceu de Jerusalém para Jericó, e essa explicação está na geografia, porque Jerusalém era uma cidade mais alta, geograficamente, do que Jericó. Não diz mais nenhum detalhe, apenas que era um homem. E quem é esse homem? Esse homem é eu, é você, somos cada um de nós. Esta parábola vai nos falar sobre alguém que tomou uma decisão de ir de um lugar para o outro. A palavra de Deus nos fala que Jerusalém era a cidade dos judeus, uma cidade que deveria ser um local puro, ao passo que Samaria era um local de pessoas mestiças, pessoas mistas, pessoas que, aos olhos daquela geração, não eram um lugar de pessoas puras. Fala de uma pessoa que está de um caminho de um lado para o outro. E aquele homem ele vai tomar a decisão de ir. Só que ele tomou uma decisão ruim também. Ele foi sozinho.
Muitas vezes nós caminhamos nas nossas vidas sozinhos. E isso é um perigo. A palavra de Deus nos diz que é melhor ser um do que dois. É melhor ser dois do que um. Porque se for um só e cair, não há ninguém que o levante, mas sendo dois, um ajuda o outro. E interessante que aquele homem, quando ele saiu em direção ao seu destino final, ele não imaginava que ao longo da sua trajetória, ele iria encontrar com pelo menos 3 classes de pessoas. E com essas 3 classes temos muito a aprender, porque muitas vezes nós não sabemos quem somos nós. E eu queria compartilhar com vocês agora quem são essas 3 classes, que cada um faça uma autoanálise, e que possamos entender quem somos nós nessa história. A primeira classe que ele encontrou, que talvez pode passar batido na história, mas são os assaltantes, são os bandidos, são aqueles que estão ali para matar, para roubar, para destruir, para tirar algo de você. A lei dos bandidos ou a lei dos assaltantes é o seguinte: o que é teu é meu. Se eles tivessem um tema, um lema, seria isto: o que é teu é meu. Você tem algo, isso é útil para mim, e eu quero. E se eu não consigo de uma forma natural, eu vou tomar de você. A segunda classe que aquele homem vai encontrar na estrada, que representa ali os sacerdotes, o levita, é uma classe que podemos chamar dos religiosos, ou eu chamo dos isentos, os chamados isentões. Eles dizem basicamente o seguinte: o que é teu, o que é meu, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua, e assim eu sou isento da sua vida, e você cuida da sua, eu cuido da minha. E a terceira classe que ele vai encontrar, que é o samaritano, ele representa alguém que tem como lema de vida: o que é meu, também é teu. O que eu tenho, também serve para você. E essas 3 classes vão nos ensinar muita coisa. E o spoiler da lição diz que Jesus vai dizer o seguinte: vá e faz assim, como a terceira classe. Mas vamos pegar por partes algumas lições. Muitas vezes podemos levar para o lado apenas natural e pensar em bandidos, em ladrões. Mas naquele tempo já existia isso, e hoje muito mais. Sempre haverá algo para nos tirar a paz, para nos tirar algo de bom que há em nós. Muitas vezes não sabemos, mas somos vítimas de inveja. Pessoas querem o que é de você e elas não têm. Muitas vezes não é um ladrão que vai chegar com uma arma e tirar de você um dinheiro, mas é alguém que vai chegar com palavra, com calúnia, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Hoje, o que nos assalta muitas vezes não é um bandido, mas é a ansiedade, é a depressão, é a calúnia, é a difamação. Tudo isso nós encontramos ao longo de nossa vida. E muitas vezes, diz aqui o texto, que aqueles assaltantes tiraram dele a sua roupa, o deixaram meio morto, ou seja, estava tão ferido, sem condição de seguir a viagem, estava ali caído, abandonado, sozinho. Ao longo de nossas vidas, muitas pessoas estão nos nossos caminhos, estão feridas, estão despidas, estão tristes, estão abandonadas e nós não percebemos. Muitas vezes no nosso trabalho, alguém do nosso lado está ferido. Muitas vezes na sua casa, na sua família, alguém está ferido. Muitas vezes dentro da igreja, alguém está ferido. E muitas pessoas passam, olha aquilo e diz: não é comigo. O problema é de você. Você entrando nessa confusão, se resolva. Jesus, ele vai falar muito sobre isso. Que o importante não é saber o que fazer, mas é agir. É ter um pouquinho mais de sentimentalismo, de amor pelo próximo. Mas quando foi que nos tornamos tão frios e insensíveis? Por que nós nos tornamos essas pessoas que muitas vezes não temos nenhum pouquinho de amor para com o próximo? Muitas pessoas não têm amor nem mesmo para consigo mesmo. Quantas pessoas são vítimas ao longo da sua vida de alguém que chega e tira o seu bem mais precioso?
E Jesus vai dizer, a primeira classe vai dizer para você, o que é teu é meu, eu quero. Eu quero roubar de você, eu quero tirar de você, isso me incomoda, a sua alegria me incomoda, o seu bem me incomoda, a sua família me incomoda, o seu compromisso, o seu relacionamento com Deus me incomoda, porque eu não tenho o que você tem, eu quero ter. E aqueles bandidos não conseguem ter, então eles querem tirar de você. A sociedade está aí para nos oprimir, com as suas teorias, com o que eles acham que é certo, querem tanto dar palpite nas nossas vidas, mas quando nós realmente precisamos, vamos descobrir que são poucos os que realmente se importam. E muitas vezes os imprevistos, aqueles de quem menos esperamos, é de onde vem a mão acolhedora. Muitas pessoas, ao lerem essa parábola, eles vão cair matando em cima dos presbíteros, dos pastores, dizendo que eles são os culpados, porque eles são os levitas, eles são os sacerdotes. Mas não é apenas para eles. Jesus está dizendo o seguinte: todo aquele que é muito zeloso, que é muito religioso, que é muito santarrão, que não quer tocar naquilo que é impuro, que quer se abster daquilo que aos seus olhos não é bom, ele representa aquele que chega, vê alguém ferido, alguém machucado, mas passa longe, apenas olha, apenas observa, apenas fala, mas não age. Muitas vezes pensamos que não somos nós essas pessoas, mas será que alguma vez na nossa vida já não fomos assim? Já não tivemos a oportunidade de fazer o bem para alguém, de ajudar alguém, mas o senso de urgência, o senso de não querer se envolver, aquela vontade de não querer se envolver naquela história, nos tornamos como Pilatos: eu vou lavar as minhas mãos, não tenho culpa nessa história, vou seguir a minha vida. E a terceira pessoa, que é o samaritano, logo ele, aquele que aos olhos dos judeus não era bem visto, ele foi o único que agiu diferente. Ele teve no seu coração algo que faltou para os outros, que era amor. Falamos tanto de amor, mas poucos somos os que realmente vivem o amor diariamente. E a lição de Jesus que ele vai dar para esses homens era: se você quer saber quem é o teu próximo, se você quer saber o que agrada ao Pai, se você quer ter a vida eterna, você tem que fazer como ele fez. E a pergunta que pode você estar fazendo é: o que ele fez? E rapidamente eu vou falar de 3 coisas que ele fez, e que são coisas que Jesus quer que nós também façamos. A primeira coisa que o samaritano fez é: ele parou a sua vida quando ninguém mais parou. E isso é muito, muito atual. Isso nos faz pensar nos dias de hoje, o quão corrida é a nossa vida, o quão raro tem sido o nosso tempo, o quanto nós falamos: estou sem tempo, estou atrasado, preciso fazer algo, mas não consigo porque eu não tenho tempo. Note que o primeiro passou, olhou e não parou a sua vida, continuou o seu caminho. O segundo, da mesma forma, não parou a sua vida, continuou o seu caminho, mas o terceiro não. O terceiro estava em viagem, mas ele parou. Ele teve ali um pouquinho de senso de que havia alguma coisa mais importante ali naquele momento do que o destino final do seu pensamento ou da sua caminhada. Certa vez alguém fez uma pesquisa, alguém fez um teste, e esse pesquisador ele chamou os seminaristas, e ele disse para essas pessoas o seguinte: olha, eu preciso que vocês vá até um certo lugar para trazer uma palavra para um grupo de pessoas. E eles escolheram os seminaristas porque eles pensaram: são pessoas boas, são pessoas que têm boas intenções, são pessoas que gostam de fazer o bem. Então, vamos testá-las, como que elas reagem, baseado na história do bom samaritano. E nessa experiência, o livro conta que aquela pessoa que convidou o seminarista disse o seguinte: você vai ir até tal lugar, porque lá naquele lugar
pessoas estarão te esperando. Só que eles haviam combinado de, no caminho, colocar alguém ferido, alguém necessitado, alguém que precisava de ajuda, e combinou com aquela pessoa de encontrar com aqueles homens e ver qual seria a reação deles. Só que eles colocaram um elemento a mais na história. Eles disseram o seguinte: para um grupo de pessoas, eles falaram: olha, você vai até tal lugar, as pessoas estão te esperando, pode ir, o caminho é tal lugar, eles vão te aguardar. E nessa pesquisa diz que 60% daqueles homens, ao chegar no meio do caminho e encontrar alguém necessitado de ajuda, eles pararam para ajudar. Os outros 40% não, continuaram. O foco deles era chegar e dar a palavra para aquele povo, e foram. E da mesma forma, para um outro grupo de seminaristas, pessoas com o mesmo coração, com o mesmo ensino, eles disseram o seguinte: vá até certo lugar, mas você está atrasado. Eles estão lá te aguardando, mas você está atrasado. Vai. E a experiência diz que apenas 10% parou no meio do caminho para ajudar. Outros 90% só vinha na sua cabeça: estou atrasado. Não tinha tempo para ajudar alguém que precisava. Isso fala muito sobre nós nos dias de hoje. Uma única palavra: você está atrasado, pode te prejudicar muito. Eu digo por experiência própria: quando eu saio de casa cedo, eu venho prestar culto de uma forma, mas quando eu saio atrasado, eu me conheço, eu venho no estresse no caminho. E isso muitas vezes faz com que nós mudemos nosso comportamento. Não é porque nós somos ruins, porque nós não temos amor, é porque a correria parece ser tão grande: eu não tenho tempo, irmão, não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sobra tempo. É como que eu pegasse uma ilustração e dissesse o seguinte: imagina você, um domingo de manhã aí, você tem um plano: eu vou almoçar com a minha família, você vai lá, compra um frango assado delicioso, leva para sua casa aquele frango lá suculento, mas aí chegam seus amigos, chegam seus vizinhos, aí você vai e tira um pedaço, uma coxa dá para um, uma parte dá para outra, e está lá você e a sua família aguardando chegar a sua vez, mas você vai lá dar um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Quando se percebe, você tem apenas as migalhas, aí você pega as migalhas e dá para os seus filhos, dá para a sua esposa, e se sobrar alguma coisa você come. É forte, não é? Esse frango é o seu tempo, é o meu tempo. Tantas vezes nós damos a melhor parte da nossa vida para o nosso trabalho, para os nossos patrões, para a nossa correria do dia a dia, e eu não falo que isso está errado, irmãos. É uma necessidade de cada um trabalhar, trazer o sustento para casa, é digno, é de Deus. Mas o triste é que nós, muitas vezes, estamos focados tanto nisso, e esquecemos que há pessoas feridas dentro do nosso lar que precisam da nossa ajuda, que temos uma alma para cuidar, que temos de prestar culto ao Senhor, e chegamos arrastados no templo, cansados, com sono. O Rony falou isso nessa manhã sobre isso. Chegamos no templo torcendo para acabar logo o culto, temos que voltar para casa para descansar, sem tempo. Aquele homem, ele parou quando ninguém mais parou. Será que nós não temos que, em um momento da nossa vida, parar um pouco? Dr. Laí Ribeiro, um grande homem, um grande médico, ele tem um tema, um lema que fala muito para nós, que diz o seguinte: aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, um dia vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E nós vamos nesse ritmo acelerado, e muitas vezes nos esquecemos que existem coisas mais importantes, ao qual temos deixado passar batidos. Jesus fala muito disso, de comunhão, de amor ao próximo. É como um sábio poeta que diz que a vida só vale a pena ser vivida quando ela é vivida por duas ou mais pessoas em uma só vida. Isso fala de família, de comunhão, de relacionamento, de calor humano. Algo que nós muitas vezes perdemos e nem percebemos. Nós muitas vezes nos tornamos como esses religiosos. Sou zeloso para com Deus,
Mas se Deus nos diz para amar ao próximo e eu não consigo amar ao próximo como a mim mesmo, será que eu estou sendo zeloso para com Deus realmente? A segunda coisa que aquele homem fez, que os demais não fizeram, é: ele sentiu o que ninguém mais sentiu. Os outros apenas olharam, mas o samaritano não. Diz o texto que ele olhou, mas ele moveu-se de compaixão. Existe uma palavrinha que está em alta, chamada de empatia. E o que é empatia? É eu ter por alguém um apreço, de me colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que o outro sente, de tentar entender o que o outro está pensando e de alguma forma fazer para com aquele o que eu queria que fizesse para comigo. O problema é que na sociedade, muitas pessoas se aproveitam disto. E eu sei que você sabe muito bem como é. Você começa a ser bonzinho para com o outro, começa a ajudar, e daqui a pouco estão todos nas suas costas, se aproveitando do seu bom coração. É assim no serviço, como você começa a quebrar o galho para um, para outro, daqui a pouco todo mundo te pede ajuda e você fica sobrecarregado. É assim na família, quando você começa a resolver uns problemas daqui, outros ali, mas daqui a pouco você está sobrecarregado, é tudo você. E talvez por causa disso que nós nos tornamos assim, meio que insensíveis. É uma forma de se blindar disso, das pessoas que querem se aproveitar da gente, das pessoas que querem ver o nosso bom coração e nos sugar. Mas Jesus disse: não se preocupe com isso. Se você quer entrar no céu, se você quer fazer aquilo que agrada ao Pai, você tem que fazer isto, sentir o que ninguém mais sente. Sentir a dor do próximo. Em tempos de pandemia, alguém disse: infelizmente, muitas pessoas só vão sentir a dor quando dentro do caixão estiver alguém que elas realmente amam. Porque nos tornamos assim, sensíveis. Muitas vezes há uma frase que diz: Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Há pouco tempo eu postei em uma rede social um carro, e atrás do carro estava um adesivo dizendo o seguinte: Jesus te ama, mas eu não. E é basicamente isso. Olha, que Deus cuide de você. O irmão está necessitado, que Deus te sustente. Mas e eu fazer a minha parte? Não, alguém vai fazer. Certo pastor disse que estava no seu condomínio, no seu prédio, escutou alguém chorando, gritando, desesperado. Ele disse: eu não vou lá, sei lá o que está acontecendo lá fora. E a sua esposa disse: vamos lá, vamos ajudar. Ele disse: não, alguém vai ajudar. E passou-se um tempo, o choro só aumentava e ninguém foi. A mulher daquele homem levantou-se e foi. Era uma criança que havia caído do alto do prédio, estava lá embaixo morrendo. Ninguém daquele prédio foi ajudar. E a mulher chamou a ambulância veio, os paramédicos veio, socorreram aquela criança. Todo mundo olhando da janela, mas ninguém saiu para ajudar. Porque olhar é fácil, mas agir é difícil. É complicado. Sentir o que o outro sente é difícil, porque já temos os nossos próprios problemas, já temos os nossos próprios dilemas, já temos o nosso próprio caminho para seguir, muitas vezes atrasados. Então, por que parar para ajudar? Muitas pessoas, por ser tão zeloso, tão religioso, joga pedra em alguém que está machucado. Nos tornamos especialistas em dizer: esse é de Deus, esse não é de Deus, esse está certo, esse está errado. Mas chegar para ajudar o que está caído, chegar para dar azeite, para dar vinho, para dar ali um sustento, um suporte para quem está ferido, são poucos os que realmente fazem. Então a segunda coisa que ele fez, que os outros não fizeram, é sentir o que ninguém mais sentiu. E a terceira coisa, de igual modo importante, é: ele fez o que ninguém mais fez. Ele agiu como ninguém mais agiu. Ele pegou, levou até um ponto em que aquela pessoa teria suporte. E ali ele cuidou dela. Ele passou a noite ali com ela. No outro dia seguiu a sua vida, porque ele tinha um compromisso. Ele não estava à toa, ele tinha o seu compromisso, mas ele parou.
Mas ele seguiu com a promessa de voltar, e se tinha alguma coisa que faltou, ele iria fazer. Ele foi além ainda. Ele fez ali na hora, mas mesmo distante, a sua palavra era: eu vou voltar para continuar a obra na vida dessa pessoa. Ele fez o que ninguém mais fez. E para terminar, veja como é profunda essa palavra. Esta palavra nos fala realmente do caminho que eu, que você, que todos nós percorremos. O homem estava no jardim do Éden, o homem estava num lugar puro, mas o homem saiu. Em um certo momento ali, Eva ficou sozinha. E quando ela ficou sozinha e desprotegida, veio o assaltante, a serpente. A serpente chegou, tirou dela a pureza, tirou dela a sua honra, tirou dela a sua paz para com Deus. Ela ficou ali ferida, nua aos olhos do Pai. Eles foram expulsos daquele lugar puro. O homem saiu, continuou seguindo a sua jornada, e veio ali os sacerdotes. Falamos de Melquisedeque, falamos de muitos outros. Veio os sacerdotes tentaram de alguma forma ajudar, mas não pôde trazer o homem para perto do Senhor novamente. Depois Deus continua tentando fazer uma aliança com o homem, e Deus vai trazer a lei através de Moisés. A lei aqui representada pelos levitas. A lei vem, mas a lei só acusa. A lei passa de longe, diz: você está errado, o que você está fazendo é errado, Deus não se agrada de você. E a lei não pôde trazer para o homem o sustento necessário para que ele pudesse ter uma nova vida. A história continua, e vem um, rejeitado pelos próprios amigos, rejeitado pelos seus, que é Jesus, o bom samaritano. Perceba como o texto é rico em detalhes. O texto diz que o homem estava descendo, o texto diz que o levita estava descendo, o texto diz que o sacerdote estava descendo, mas o texto não fala que o samaritano estava descendo. Ele estava em viagem. Não sabemos se era daqui para ali ou dali para cá, mas ele estava se movimentando. E Jesus é aquele que está movimentando de um lado para o outro, em viagem, sempre olhando atenciosamente a quem está ferido à beira do caminho. Jesus é o único que para, é o único que desceu da sua glória, é o único que parou o seu momento de adoração. Ele desceu como homem por amor. Ele desceu com cuidado para mim e para você que estamos feridos, afastados de Deus. Jesus foi o único que deixou de ser adorado para vir aqui ser rejeitado. Jesus foi o único que trouxe eu, você, ferido, abatido, para a estalagem que é a igreja. Aquele homem ferido foi levado para uma estalagem para que pudesse ser cuidado, para que pudesse ser recuperado. Jesus chega, encontra alguém e traz para a comunhão, para uns com os outros, e eu e você somos os responsáveis para cuidar uns dos outros. E Jesus, assim como o samaritano, ele diz o seguinte: olha, eu vou seguir a minha viagem, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou recompensar cada um de acordo com a sua obra. Isso é muito profundo. O samaritano, que é Jesus, ele nos encontrou, nos resgatou, nos trouxe até aqui. Estamos aqui sendo cuidados pelo dono da estalagem, que é o Espírito Santo, o nosso Consolador. Mas temos a promessa que um dia Jesus, esse samaritano, vai voltar para nos encontrar. E se tem alguma ferida que ainda ficou aberta, ele vai tirar as lágrimas, vai tirar a angústia, vai tirar a tristeza e vai nos levar consigo ao final da sua viagem, que é a jornada final, que é o céu. Que essa palavra fale conosco. Quem somos nós nessa estrada? Será que estamos caídos? Será que estamos ajudando, estendendo a mão, tendo amor, tendo empatia, tendo o desejo de fazer mais? A mensagem é clara: você quer agradar a Deus, vá e faça o mesmo. Esse é o nosso desafio constante. Isso nos machuca, porque a gente percebe o quanto temos falhado nessa jornada. Mas se Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui, meditar na palavra, que possamos refletir nessa noite. Jesus te ama. Talvez alguém que está me ouvindo agora aqui ou de casa está
ferido, machucado, triste, abatido e magoado porque alguma pessoa não te ajudou como você achou que iria ajudar. Mas saiba de uma coisa, Jesus sempre vai te ajudar. Jesus sempre vai ouvir o teu clamor, Ele sempre vai estar ali pronto para curar a sua ferida. Não se preocupe se alguém te feriu no caminho, não se preocupe se alguém não te estendeu a mão, saiba que há um que sempre estará atento à tua necessidade, que é Jesus. Somente Ele é o nosso único e verdadeiro amigo. É nele que confiamos, é nele que pregamos, e é nessa palavra que eu quero confirmar com os irmãos nessa noite. Tudo há um propósito. Uma simples parábola, um ensinamento tão profundo, que nessa noite o Espírito Santo complete em cada coração, que acrescente aquilo que faltou, que abençoe a cada um de nós. E se há alguém ainda ferido, hoje Jesus pode, Ele quer te estender as mãos e te salvar. Não deixe passar essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração,